Olá, meus amigos da internet. Eu estou em Portugal, na cidade de Lisboa, onde vim para conversar com meu amigo Nuno Lobo Antunes. O Nuno é médico, neuropediatra, especializado no estudo e no tratamento dos problemas relacionados com o desenvolvimento infantil. Nós vamos começar conversando com o Nuno, que vai fazer companhia para nós aqui no nosso canal durante muito tempo, falando sobre o déficit de atenção e hiperatividade, que nós chamamos no Brasil de TDAH. Em que consiste esse déficit, Nuno? Olha, Drauzio, eu diria o seguinte: quando tenho uma criança que está sentada à minha frente, é que os pais dizem assim: será que ele tem esse transtorno? Quais são as perguntas que me vêm à cabeça? Tem essa criança mais dificuldade em se manter focada em tarefas que exigem esforço mental? Não estou falando de jogo de consola, não. Matemática, história. Comparando com os seus colegas, tem ele ou não mais dificuldade em se manter focado? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: essa dificuldade é testemunhada por diversas pessoas? É o professor de matemática que diz, que fala, é a explicadora, é a mãe quando faz os trabalhos de casa. Toda a gente se queixa que esse menino desliga com facilidade, tem dificuldade em se manter concentrado. É o segundo aspecto. O terceiro aspecto é perguntar se essa dificuldade é suficientemente intensa e importante para provocar problema ao menino. Se os resultados da escola não são tão bons quanto a sua inteligência faria prever, se para fazer cada trabalho ele fica demorando horas, em trabalhos que podiam fazer em minutos, e assim ele não vai brincar e prejudica também, não consegue conviver com os outros porque demora muito mais tempo. Então, se você tem um menino que tem dificuldade em se manter focado, essa dificuldade é testemunhada por diversas pessoas e claramente o prejudica, então ele tem, com grande probabilidade, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só tem mais uma pergunta que é preciso fazer. Será que os pais se estão divorciando? Será que alguém está doente em casa? Ou seja, será que há uma circunstância ocasional que perturba a criança? O comportamento das crianças se caracteriza pela atividade, às vezes, incessante. A criança não para, corre para cá e para lá. Como é que você diferencia essa atividade, vamos chamar de normal, da hiperatividade relacionada com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Sabe, Drauzio, todas as perturbações do desenvolvimento, ou transtornos, se quiser, são medidos pelo impacto, não é, que o comportamento tem sobre o próprio ou sobre os outros. Uma criança que é naturalmente ativa, esse comportamento não tem um impacto negativo sobre ela. Pelo contrário, serve para explorar, para conhecer, e é absolutamente estimulado. O problema é que quando essa agitação resulta da incapacidade de manter focado numa tarefa importante e interfere com o seu aprendizado, interfere com a tranquilidade da aula, interfere com as amizades, porque os outros meninos ficam cansados dessa criança que não permanece na brincadeira. Então, essa noção de que um transtorno se avalia pelo impacto é muito importante. Claro que tem algum grau de subjetividade, mas eu acho que ninguém acorre ao médico por um problema desta ordem se não tiver uma ideia muito clara de que o potencial daquela criança não está a ser completamente satisfeito e realmente a prejudica de uma maneira importante. Nuno, quando as pessoas pensam nesse déficit de atenção e hiperatividade, em geral se referem a meninos. As meninas também apresentam TDAH? Há de dois tipos. Há as meninas que têm o mesmo tipo de comportamento que os rapazes, também muito agitadas, mas em cada 3 meninas, 2
têm dificuldade em manter a atenção, em manter o foco, mas não são hiperativas, não são demasiado agitadas. Deve ser por isso que se diz que a proporção de rapazes com distúrbio de atenção é 4 vezes superior à das meninas. Eu acredito que isso se deve ao facto das meninas passarem despercebidas. Elas são capazes de se manter focadas e olhar para o professor, mas a cabeça está noutro lugar. Elas demoram mais tempo a fazer os trabalhos e tudo mais. E, em boa verdade, o diagnóstico para as meninas é retardado de cerca de 4 a 5 anos, quando se compara com os rapazes. Quando eu estudei medicina, não se falava em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Hoje nós temos um grande número de casos. É moda isso, né? Esse diagnóstico foi inventado recentemente? Eu não acho que seja moda, não penso que seja moda. Eu penso é que estamos muito mais atentos às nossas crianças e a esse tipo de problemas. Quando eu estava na escola primária, o meu professor tinha em cima da secretária uma palmatória, uma régua, eu não sei como se chama. Palmatória. Palmatória. Bom, claro que ninguém se mexia, todo mundo estava quieto, porque tinha medo, não é verdade? Tinha medo. Eu estava ali em cima da mesa para a gente verificar, não é? Bom, então, hoje em dia, naturalmente, nós não queremos educar as nossas crianças assim. E elas se manifestam mais naturalmente. Por outro lado, antigamente as famílias eram muito numerosas e, portanto, não havia nem tempo para perceber o que se passava. Não dava para a escola, sai da escola, não é? Não havia adolescência, as meninas passavam da infância diretamente para a idade adulta. Bom, e, portanto, eu acho que aquilo que sucede verdadeiramente é que, à medida que a sociedade se educa, à medida que as pessoas vão tendo consciência, à medida que os direitos da criança e o respeito pelo seu desenvolvimento aumenta, naturalmente que os diagnósticos também aumentam porque estamos mais atentos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um tipo de transtorno que não tem um diagnóstico, não tem um exame laboratorial que permita fazer o diagnóstico. O diagnóstico é sempre subjetivo. Nuno, quais são as consequências de não fazer o diagnóstico ou de fazer esse diagnóstico muito tardiamente na evolução do transtorno? Drauzio, deixa dizer que, eu diria, quase todos os transtornos psiquiátricos ou de desenvolvimento não têm marcador biológico. Você pensa na depressão, você sabe bem que está deprimido, a pessoa chora, não tem vontade de viver, nada lhe interessa. E, no entanto, não há análise de sangue, não há o exame e o diagnóstico é real. É a mesma coisa que se passa com o transtorno. O facto de ser subjetivo não implica que é invenção. Não, é bem real e com consequências muito sérias. Não estamos só a falar de que tem problema na escola. Não, tem 3 a 5 vezes mais acidentes do que a população em geral. Duplica o abuso de droga na adolescência. Curiosamente, divórcios nos pais aumenta 3 a 5 vezes. Divórcio dos pais da criança. É verdade, porque muitas vezes cria uma prisão, entende? Você não vai ao café, você não tem um fim de semana, não tem com quem deixar a criança, porque ninguém fica com ela. Existe uma base, uma explicação neurológica para o déficit de atenção e hiperatividade? Existe sim. Eu vou tentar explicar para você de uma forma simples. Ou para os nossos, para quem nos esteja a ver. Como o Drauzio sabe, as células nervosas falam umas com as outras. Bom, aquilo que acontece é que o lobo pré-frontal, a parte mais à frente do cérebro, as células falam umas com as outras utilizando uma substância química, chama de neurotransmissor, chama dopamina. Bom, nas pessoas com déficit de atenção, há uma falta dessa dopamina. Então é como se eu estivesse falando com você a um celular e houvesse pouca rede, houvesse interrupções, não falasse, não se ouvisse bem. É isso que acontece. Quando você dá medicação,
é como que aumenta a rede e cada celular fala entre si de uma forma mais perfeita. Então, essa é a base biológica, neurológica do transtorno. É uma desafinação química que é corrigível. Você recebeu uma família que vem com a criança, você tirou a história, o desenvolvimento da criança e chegou à conclusão que realmente ela se enquadra no diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Como é que você, como médico, conduz a partir do diagnóstico feito? Ora bem, eu tenho que ter sempre em atenção que dois aspectos fundamentais. A criança vive num sistema ecológico. Criança, família, escola. Se você mexe com um, você mexe necessariamente com os outros dois. Então, se quiser fazer uma intervenção cuidando da criança, você tem que cuidar também da família e cuidar também da escola. Dar estratégias para a escola, dar estratégias para a família. Fazer psicoeducação também. O outro aspecto é você compreender se para além do déficit de atenção existem outros problemas emocionais que estão condicionando ou ampliando o problema. Então você tem que ter uma visão bem global. Bom, depois disso feito, você tem que ponderar se a intervenção é uma intervenção meramente psicológica ou farmacológica. Isso depende de muita coisa. Se for uma criança muito pequena, você vai tentar evitar ao máximo a utilização de medicação e vai tentar primeiro intervenção comportamental. Se for uma criança em idade escolar, eu posso dizer sem sombra de dúvida que a medicação é a melhor resposta. Mas, como pelo menos 2/3 têm outros problemas associados, aí você tem que estar sempre em colaboração com o psicólogo, não é? E trabalhando em conjunto, novamente, com a escola e com a família. A medicação não é inimigo do psicólogo. Não são campos divididos. São campos que têm de colaborar para o cuidar global da criança. Muitos médicos e muitas pessoas da sociedade também têm preconceito contra a medicação. Mas ficam dando remédio para as crianças, para deixar as crianças mais espertas para aprender as coisas. Como é que você vê esse tipo de crítica? Olha, sabe o que é que eu costumo dizer? A opinião dá muito trabalho. E aquilo é que eu assisto em Portugal e em outros sítios, é que há muita gente que fala sem saber, sem ter a experiência, sem ter o conhecimento. Sem ter estudado. Sem ter estudado. É uma praga mesmo. Aí tem vários problemas, porque não só as famílias que estão medicando se sentem angustiadas que venham a saber, como muita gente que podia ser ajudada não é por causa desse temor. E quem é que a gente vê falando mal da medicação? São os peritos, são os médicos? Não, é sociólogo, é político, é jornalista. Bom, a verdade é que, em termos de eficácia para o déficit de atenção, a medicação é seguramente o mais eficaz. É conhecida desde 1940, é muitíssimo segura, tem poucos efeitos acessórios e muitas vezes salva vidas, no sentido da qualidade. Quantas vezes eu tive mães de lágrimas nos olhos a dizer: agora sim vejo que a minha filha ou o meu filho estão a realizar o seu potencial, é como se fossem salvas. Entende? Então aí eu fico mesmo bravo quando ouço dizerem disparates desses em relação à medicação. O medicamento é usado por quanto tempo? Existe um momento que você diz: agora chega? Eu costumo dizer assim: o problema vai de férias e de fim de semana? Se o problema vai de férias e de fim de semana, então o medicamento também vai. Se o problema não vai de férias, então o medicamento não vai também. Bom, o que é que eu quero dizer com isso? Se só tem desatenção, sem outras características de impulsividade e agitação grande que perturba todo mundo, toda a família e o próprio, então se calhar só vale a pena dar em tempo de escola. Se o seu comportamento é muito disruptivo
e cria problemas graves na sua relação com os outros, então o problema não é apenas na escola e deve ser mantido também durante as férias e fins de semana, porque o problema permanece sempre. Essa é uma decisão individualizada, que o médico, com experiência, vai pesando e tomando a decisão com a família, que muitas vezes diz, não, doutor, olha, ele próprio me pede porque se sente mais controlado e as pessoas têm uma melhor relação com ele. Outras dizem, não, eu já não, nas férias não é necessário, estamos bem. E quando você chega à conclusão de que talvez possa parar o tratamento, ele pode ser interrompido bruscamente ou tem que ser descontinuado lentamente? Uma das vantagens deste medicamento depende da formulação, mas imagina que tem 12 horas de ação, os mais prolongados por volta disso. Você toma às 7 da manhã e aí dura até às 7 da tarde. A partir daí, o medicamento já não está em circulação. Então, em boa verdade, o medicamento está parado todos os dias a partir de uma certa hora. Aí não necessita de fazer nenhuma espécie de desmame. Você pode tomar o medicamento durante 20 anos e na segunda-feira diz, bom, não preciso mais. Não tem que fazer nenhuma espécie de... E não há nenhum tipo de síndrome de abstinência? Nenhum, zero. Eu costumo dizer que eu, quando quero ler, ponho os óculos para ler. Não preciso de ler, tiro os óculos. Então, o medicamento pode ser utilizado até pontualmente em alguns dias em que eu necessito de maior focagem ou maior exigência, sobretudo em estudantes universitários e fora dos períodos de provas, eu posso dispensar. Quer dizer, esse mito de que essa é a droga da inteligência não é verdadeiro? Tomara eu que fosse a droga da inteligência, aí éramos todos brilhantes, mas não, infelizmente não faz milagres. A única coisa que a medicação faz é aumentar a capacidade de concentração. Aí o trabalho que você tem rende mais. Agora, o mérito, a inteligência, a vontade de ser bem-sucedido, o interesse, etc., isso não depende da medicação e a medicação não faz milagres. Além do tratamento medicamentoso, que tem indicações específicas no déficit de atenção e hiperatividade, que outro tipo de abordagens não medicamentosas vocês costumam utilizar? Ora bem, e lá naturalmente estratégias em casa e na escola que os psicólogos podem fornecer, não é? Sobretudo na área chamada cognitiva ou comportamental. Mas dado que isto é um problema físico, essa abordagem é complementar, ajuda, mas eu não creio que nos casos que necessitam mesmo de atenção resolvam sozinhos o problema. E depois há uma outra questão, o medicamento aumenta a capacidade de concentração. Mas não vai reduzir a ansiedade, que é frequentíssima nestas crianças. Não vai tratar da sua autoimagem, não é? Não vai tratar, eventualmente, da depressão que se instalou em consequência da sua fraca autoimagem e tudo mais. E, portanto, há um conjunto de outros aspectos que necessitam da intervenção psicoterapêutica e que não depende de todo da farmacologia. Há muita coisa que não se vende na farmácia. Quando você prescreve medicação para tratamento do déficit de atenção e hiperatividade, os pais não estranham, não ficam preocupados, não têm medo de estigmatizar a criança, que a criança seja vista com maus olhos pela sociedade? Sabe, Drauzio, eu fico muito zangado quando ouço pessoas falar que o que eles querem é pôr um colete de forças nas crianças, querem estar em paz, querem... Bom, eu devo dizer que nunca tive uma família sentada à minha frente e que eu recomendasse medicação que não engolisse 2 ou 3 vezes em seco, em que não dissesse, doutor, mas não tem outra alternativa. Fala sempre aquela história do não tem medicamento natural. Um chá. E, na verdade, as pessoas ficam muito aflitas de estarem a dar algo que possa prejudicar as suas crianças. Bom,
E muitas vezes escondem da família, as crianças escondem dos amigos, porque há um estigma associado, curiosamente, não só à medicação, como à própria doença, há uma vergonha, que é uma coisa interessante. Então, toda essa gente que vai falando do que não sabe, vai aumentando esse estigma e vai aumentando essa vergonha. O sofrimento dos pais é tanto que, de facto, eu acho que é um insulto enorme a esse sofrimento e ao sofrimento dos seus filhos. Toda essa gente que vai falando que as pessoas querem atar as crianças com uma corda ou algo assim. Eu pergunto a essas pessoas, vocês acham verdadeiramente que são melhores do que as outras pessoas? Vocês acham que se eu propusesse uma medicação aos vossos filhos, se vocês aceitariam de ânimo leve ou fariam todas as perguntas e ficariam angustiadas? O que é que vos faz pensar que são melhores pais do que todos os outros que recorrem a esta ajuda? Entende? Então eu acho que é um insulto mesmo ao sofrimento de todas estas crianças e todas estas famílias.